Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa segunda aula sobre Rousseau, ainda no estado de natureza. Com essa aula 2, ela fechará o estado de natureza. Bom, na aula 1, nós chegamos à conclusão de que o isolamento que antes era comum entre as pessoas, ele é deixado de lado por uma imposição da natureza. Né? Então, o Rousseau, claro que é um artifício intelectual, ele inventa uma certa catástrofe, né? Essa hipótese de uma catástrofe natural que acaba por obrigar os homens a viverem mais próximos. E essa proximidade ela provoca nos seus agentes essa criação, essa formação de sentimentos. E ao formar os sentimentos, né, e quais são esses sentimentos? Sentimento de ódio, de amor, de compaixão, de inveja, né, todos os outros que você possa imaginar. Isso tem origem para o Rousseau a partir do momento em que nós fomos obrigados a viver próximos uns dos outros. Lembrando que, a princípio, vivíamos de maneira isolada e com medo de ser atacado por outros, enfim. Bom, então, continuando a partir desse ponto, o que nós temos? Porque é uma pergunta legítima você falar assim, mas peraí, mas foi do nada então que as pessoas começaram a cercar as terras? Porque eu estou pressupondo que vocês já têm algum conhecimento do Rousseau, por isso que eu estou dizendo, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Porque normalmente nós começamos a explicar o Rousseau, normalmente se explica o Rousseau a partir do cercamento das terras. Né? Então eu fiz questão de fazer aquela aula primeira para mostrar que não é bem assim, que esse cercamento ele é provocado a partir da formação desses sentimentos. Então, gente, o que vai acontecer? É claro que cada um de nós desenvolverá certos tipos de sentimentos. Né? Então, alguns terão ódio, desenvolverão ódio, outros amores para com algumas pessoas, ódio para com outras. Alguns vão desenvolver uma personalidade um pouco mais solidária e outros desenvolverão uma personalidade mais gananciosa. Né? O fato é que, a partir de um certo momento, ainda dentro do estado de natureza, algumas pessoas cercaram as terras. Terras que antes eram coletivas, terras que eram do uso de todos. Parafraseando Rousseau, ele diz o seguinte: o primeiro, quanta violência, quanta miséria, quanto sangue nós poderíamos poupar se nós disséssemos ao primeiro que cercou as terras o quão ilegítimo era essa atitude, o quão ilegítima era essa atitude. Então, o que o Rousseau está querendo dizer com essa frase? Ele está querendo dizer que a propriedade privada que se dá a partir do cercamento das terras, ela será, e ela é, e ela será, né? Ela é e ela será, a causa das misérias, do sofrimento, da violência, enfim, da desigualdade social. Olha só, no século XVIII, o cara teve a manha de chegar, de visualizar esses resultados dos cercamentos de terra. Eu repito, é a partir Rousseau enxerga o cercamento de terras, ou seja, Rousseau enxerga
a propriedade privada como a causa da violência, da injustiça, da miséria, de guerras e de tudo de ruim que você possa imaginar. Então, ainda no estado de natureza, as pessoas começam a cercar as terras. Outras pessoas que não fizeram isso, elas acabam por ser dominadas por aquelas que de fato cercaram a terra. E, gente, tal como Locke, o que acontece com o Locke? Qual que é a mudança, o que propicia a mudança do estado de natureza para a criação do pacto social e a criação do estado civil? O que motiva? Motiva o fato de que as terras já estão cercadas e algumas pessoas, por não terem terras, elas são obrigadas a invadirem essas terras alheias. Então, o pacto social e consequentemente, o Estado civil, ele vai servir para que a propriedade privada não seja invadida. Para que a propriedade privada, para que a posse da propriedade privada seja mantida, seja assegurada. E o que acontece no Rousseau é a mesma coisa. Só que enquanto lá no Locke era bom, para o Rousseau é ruim. E o que é essa mesma coisa? Então vamos imaginar o seguinte, que as pessoas elas começam a fazer os seus cercamentos, né? ela começa a instituir, a impor aos outros uma certa delimitação no ambiente, ou seja, daqui para cá você não pode entrar, e daqui para cá você vê o que você faz da sua vida. Só que cada uma das pessoas, ou então algumas pessoas, elas vão cercando até que chegará um momento, de fato, que aqueles que não têm estes cercamentos, que portanto não têm a propriedade privada, eles também se verão nessa situação de ter que invadir a propriedade alheia. Ou de se sujeitarem a trabalhar nessa terra. Então, o que acontece? O Estado civil, olha só, gente, o Estado civil, ele se dá de maneira imposta. Eu vou colocar aqui. Ó. Opa. Um Estado civil que eu vou chamar de tá? Vou colocar aqui, vai, primeiro. O Estado civil primeiro. O que é esse Estado civil primeiro? É quando os donos das propriedades privadas se juntam para estabelecer leis positivas que proíbem a entrada de pessoas que proíbe a entrada de pessoas dentro das propriedades particulares. Certo? Então, esse primeiro estado, esse estado civil, ele é imposto. Ele é uma imposição. Imposição dos proprietários frente aos não colocou goela abaixo. Ó, a partir de agora você não entra aqui. Certo? Certo. Bom, o que fazer? O que fazer? O que proprietários, o que não proprietários devem fazer? Porque uma coisa, espero eu, tenha ficado clara. Se o Estado civil ele é imposto, se o Estado civil ele é imposto por aqueles que
têm propriedade de terra, né, que possuem propriedade privada, claro está que as leis serão todas elas para a manutenção dessa propriedade. E tudo que daí decorre, né? Ou seja, tendo em vista a manutenção da propriedade privada, você faz um conjunto de leis e essas leis estarão sempre atreladas a essa ideia principal que é a manutenção. Então você pode já imaginar a ideia de miséria. Por quê? Porque tem pessoas que não vão poder trabalhar nas suas próprias terras, terão que trabalhar para as outras e depois serão mal pagas por isso, né? Então, miséria, corrupção, a ideia de impostos, né? Corrupção, guerras para aumentar o território, enfim, né? Mortes e roubos e já tudo mais lá, aquilo que você possa imaginar. Certo? Então, quer dizer, não bastasse essa imposição frente àqueles que não possuem as terras, o Rousseau dirá ainda que essa sociedade que está nascente, que esse primeiro estado civil, então não bastasse tudo isso, é um estado civil falso. Ou melhor, é um estado civil que produz pessoas falsas. Aí está o lance, moçada. Aí está o lance, né? Vamos então dar mais um passinho, vamos subir mais um degrau aqui para que nós possamos entender esse estado civil primeiro. Então, o primeiro ponto negativo é esse. Ele é imposto por aqueles, né? Todas as leis serão elas gravitarão ao redor da manutenção da posse da propriedade privada. Então, não bastasse isso, o Estado Civil também, vou colocar aqui, ele produz pessoas, vou colocar mais simples, né? Pessoas artificiais. Então, olha como que ele quebra duas regras que para o Rousseau são indispensáveis para uma boa convivência, ou para uma boa vida. A primeira é a questão da propriedade privada. Por quê? Porque, segundo Rousseau, a terra deveria ser comum a todos. E o que será que ele quer dizer com pessoas artificiais? Lembrando, Rousseau ele está vivendo no olho do furacão. Ele está vivendo quando a burguesia está já em ascensão e daqui a um ano irá começar a realizar a Revolução Francesa. Certo? E ele está dizendo, então, que essa sociedade burguesa produz pessoas artificiais. E o que é, segundo Rousseau, o que são essas pessoas artificiais? São aquelas pessoas que não agem de acordo com os seus sentimentos, com os seus impulsos, para ficar igual da outra aula, impulsos e sentimentos. Certo? Então, isso significa que a sociedade burguesa, para o Rousseau, produz uma pessoa que é obrigada a negar os seus impulsos e os seus sentimentos. Do que será exatamente que ele está falando? Moçada, é a época das boas maneiras, é a época da etiqueta, né? É a época da alta cultura, é a época da erudição. Isso, é claro, não é só da sociedade burguesa, gente, por favor, né? Isso é produto da aculturação que nós falamos, né? A aculturação, ela vai produzir
pessoas que, doravante, terão certo receio de se expressar. Vai produzir agora uma pessoa que terá vergonha, olha só, vai ter vergonha de falar determinadas coisas para determinadas pessoas. Manja quando você está lá com a sua amiga, com seu amigo, sua amiga está com puta de um bafo, e aí você não tem coragem de dizer, ai não, o que será que ela vai achar? O que será que ele vai achar? E agora que eu convidei a mocinha, convidei o rapaz aqui para comer o hambúrguer, será que eu já peço logo um X infarto ou eu vou ficar aqui comendo um X salada para dizer que eu sou fitness, sei lá o que? Como que eu pego a batatinha frita? Com a mão, tudo de uma vez? Ou pego lá o palitinho e... Né? Então, a sociedade, de uma maneira geral, ela produz isso em cada um de nós. Né? Ela produz essa artificialidade. Ela, portanto, limita os nossos impulsos. Ou seja, quando eu paro e penso e falo assim, será que eu devo dizer que ele está com bafo? O que está em jogo nessa colocação? Devo dizer a verdade ou não? Né? Então, viver dentro da sociedade civil, nessa sociedade civil, é viver para a mentira. É viver a favor da mentira. As regras de etiqueta, elas servem para acentuar essa mentira. Olha, você tem que se sentar... Manja, gente, é o início da sociedade burguesa, de novo. Olha, os modos à mesa. Você tem que comer assim, você não pode comer assado. Veja hoje, né? Veja hoje, aqueles restaurantes super chiques. Tem um cara que vai lá só para colocar o seu guardanapo no colo. E coloca no colo e tem que dobrar não sei o que. Depois você tem uma faca que é para peixe, uma faca que é para carne, uma faca que é para... Enfim. O macarrão tem que comer assim, não pode comer assado. Tem que comer com colher e garfo, não pode comer... Né? A salada pode cortar ou não pode cortar. É disso que o Rousseau está dizendo. Sabe o Esquadrão da Moda? O Esquadrão da Moda, para mim, é um exemplo clássico do que o Rousseau está dizendo sobre as pessoas artificiais. E por quê? Porque se pegam pessoas, esse programa ele pega pessoas que têm uma maneira própria de se vestir, certo? Tem uma maneira X de se vestir. E aí vem alguns caras que falam, olha, você não pode se vestir assim. Você vai ter que comprar essa. Aí se eles dão dinheiro, você vai ter que comprar, tô manjando, né? Vai ter que comprar tal e tal roupa. Nessa ocasião, você não pode usar essa roupa, você tem que usar essa. E aí você vai lá, você faz maquiagem, você faz o cabelo, você ttt. Por mais que, lógico que as pessoas vão falar assim, nossa, que legal, estou super bonita, estou super feliz. Segundo o Rousseau, é uma maneira artificial de se viver. Por quê? Porque aí você irá se sujeitar aos ditames da sociedade. Você vai se sujeitar àquela moral da sociedade. Uma moral, um tipo de comportamento que para o Rousseau não é bom. Não é bom. Por isso que o Rousseau vai dizer que o homem nasce livre, mas para onde ele olha se encontra aferroado. Né? O homem nasce livre, mas a todo lugar está preso. Mas em todo lugar está preso. Está condenado à prisão. Por quê? Porque, de fato, ele nasce livre, a concepção ele nasce com determinados sentimentos, com determinados impulsos e sentimentos que têm como obrigação, que tem como função, manter a vida dele, manter a vida desse sujeito.
A hora que ele é obrigado a viver com outros, mais coisas, digamos, humanas começam a surgir. Né? Os sentimentos provocados pela união entre as pessoas, pela interação entre as pessoas, são características do humano. Do humano. Só que a sociedade que se cria de maneira imposta é uma sociedade que não valoriza esses sentimentos, que vai valorizar apenas alguns outros sentimentos algumas outras características que, ao invés de aproximar o homem de uma vida feliz, de uma vida boa, faz o contrário, o afasta. O afasta. Esse é o ponto. Será que estamos claros? Estamos claros, gente? Eu espero que sim. Então, não é por acaso, então, que o Rousseau ele vai ser um crítico das ciências e das artes. Um texto famoso do Rousseau que ganhou lá a premiação em Dijon. Se não ganhou, ficou lá primeiro, segundo, terceiro lugar. Foi questão da Unesp. Questão da Unesp do ano passado. As artes e as ciências melhoram a vida do homem? Essa era uma das questões de um concurso da Academia de Dijon. A Academia de Dijon fazia um concurso anual. Ela propunha uma questão e as pessoas que quisessem participar bastavam responder essa questão. E o Rousseau, ele disse não. Velho, as artes e as ciências propiciam, né, o bem-estar do homem, ajudam a melhorar a vida do homem. Essa era a questão. E essa questão foi colocada no olho do furacão, no momento em que a sociedade burguesa, com todas as suas tecnologias, com todo o domínio da natureza, com pretensões de se escrever a enciclopédia, com o uso da razão, assim, com a aplicação da razão em todas as esferas quase da sociedade, o Rousseau vai dizer não. As artes e as ciências, elas produzem isso aqui, pessoas artificiais. Eu sou obrigado agora a ir a uma ópera, ficar escutando lá uma mulher cantando alto, o outro lá cantando alto, uma performance de dança e falar assim, nossa, que coisa linda. Embora eu não esteja entendendo absolutamente nada daquilo. Mas eu sou obrigado, por quê? Porque isso aumentará o meu status social. Social. As ciências também, elas irão fazer a mesma coisa, ou seja, o homem se afasta daquilo que está mais próximo do cultivo com a terra, de enfiar o pé no barro, em nome dessa racionalização que é prezada pelas ciências. Então, moçada, esse estado civil que eu chamei de primeiro, é ele que será, é ele que Rousseau irá considerar para o pacto social. Está claro? O pacto social, então, ele vai surgir daqui, desse ambiente. O pacto social, ele nasce dentro do Estado Civil. É uma exigência para que esse Estado Civil dê lugar a um outro Estado Civil, que é o Estado Civil da vontade geral. Certo? Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Então, veja como que o Rousseau ele é muito mais sofisticado do que o Hobbes e o Locke. Porque, como eu mencionei na aula 1,
No Hobbes e no Locke, você tem o estado de natureza leva a um pacto social e o pacto social produz o estado civil. Aqui no Rousseau não é assim. Por quê? Porque esse estado civil ele é colocado goela abaixo. Ele é colocado para todos. Então, dada essas críticas que o Rousseau faz, dada essas críticas, é urgente que se faça uma reformulação desse Estado civil. Certo? Então, na próxima aula, eu vou terminar aqui, eu vou deixar essa aula um pouquinho mais curta, para que eu possa desenvolver o assunto desde o início na aula 3. Então, para o Rousseau, gente, muito importante, tenham isso em mente. Você poderia falar o seguinte, mas esse Estado civil não é uma proposta de voltar ao estado natural? Se o problema, então, né, você poderia imaginar, ora, se o Estado civil ele tem todos esses problemas, por que não voltar ao estado natural? E moçada, eu tenho certeza absoluta que vocês já viram em algum lugar alguém tosco falando isso. Ah, não, porque o Rousseau ele quer que a gente volta lá no estado primitivo, né? O Rousseau quer que a gente volta para o estado de natureza. Nada a ver, velho. O estado de natureza não é um estado de ser humanidade, para se colocar assim. É um estado animalesco. É o estado do homem, do bicho homem, não do ser humano. Né? Do ser humano. Então, a partir da próxima aula, a partir da aula 3, o que nós veremos? Qual será a solução para este problema? A solução para este problema é um pacto social. Um pacto social que não irá visar a retomada a um estado de natureza. Por quê? Porque aquilo lá também é ruim. Aquilo também é ruim. A solução será um pacto social para instaurar um segundo estado civil e esse sim tendo a legitimação do povo. Ou seja, quando o povo governa. É o que ele chamará de vontade geral e que nós discutiremos as ideias de soberania, né? Quem é o soberano, como que essas leis elas são construídas e etc, etc, etc. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido. Vejam que é uma maneira de se pensar muito diferente de Hobbes e Locke, e não por acaso a ocorrência nos vestibulares ela se dá mais em torno de Rousseau do que dos outros dois filósofos. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido. Né? Obrigado pela companhia de vocês. Obrigado pela paciência de vocês e estamos aí nos meios para que vocês, né, nos canais aí para que vocês possam tirar eventuais dúvidas. Beleza, gente? Muito obrigado. Até a próxima. Um beijo. Até mais.